Depois de 6 longas semanas de espera, finalmente tivemos o lançamento do 7º episódio da 6ª temporada de Rick and Morty, que teve muitas referências, quebras da quarta parede, Rick lutando contra Jesus e até mesmo tivemos o Morty ficando grávido. Ficou curioso? Então fica até o final que vou fazer um review desse episódio e mostrar algumas coisas que você possivelmente não percebeu. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. O episódio começa com uma rápida recapitulação do que já tinha acontecido nessa temporada, como o caso romântico que as Beths tiveram e o Rick consertando sua arma de portais. Mas aí do nada as coisas começam a ficar estranhas, com eles relembrando uma aventura com o Jack Estripador em Londres no final do século XIX, relembrando que Summer contou para a família que estava grávida em seu aniversário de 18 anos, e relembrando até mesmo que o Jerry tinha morrido depois de ser picado por abelhas. E para quem não se lembra, o Jerry é um apicultor e cria abelhas no quintal de sua casa. No funeral também vemos a família meio abalada, principalmente a Summer, que diz que irá colocar no seu filho o nome de Jerry Jr. Enquanto toda essa recapitulação acontecia, Rick quebrava a quarta parede e, assim como nós, ele estava achando tudo aquilo muito estranho, porque nenhuma daquelas coisas realmente tinha acontecido na temporada. Então, para entender melhor o que estava acontecendo, Rick interrompe Morty, que estava conversando com Tony Hawk, e pede o garoto em casamento. Imediatamente muda para a cena de casamento dos dois, onde todos os membros da família, menos o Jerry, estavam presentes. E para completar a bizarrice, ninguém achava estranho um idoso de 60 anos casar com seu neto de 14. Com isso, Rick finalmente entende o que estava acontecendo e sugere fazer uma viagem de lua de mel para uma câmara especial que impedia aqueles acontecimentos malucos. Chegando lá, ele explica para Morty que nada do que estava acontecendo era real e que eles estavam presos em uma espiral de anteriormente e ficavam relembrando acontecimentos que nunca aconteceram. Morty fica meio confuso com essa revelação e por isso acabamos tendo mais uma lembrança falsa, onde a Beth estava prestes a ser executada por supostamente ter matado o Jerry. E até temos uma visão rápida do filho da Summer, mas não temos nenhuma pista de quem possa ser o pai dele. De volta à câmara especial, Rick consegue identificar o responsável por aquela loucura toda. Era um alien que na tradução brasileira ficou conhecido como Antero Ormente. Gostei do trocadilho. Uma criatura verde que conseguia afetar toda a estrutura narrativa da série. Com isso, os dois se agarram no alien e surpreendentemente começam a passar por todas as cenas da abertura, fazendo comentário das coisas que viam. Inclusive, o Rick pede pro Morty fechar os olhos quando eles passam naquela cena em que ele foi abandonado e estava prestes a ser comido por algumas criaturas. E para completar, no final, eles ainda acabam tomando um choque na logo da série. Depois disso, Rick e Morty conseguem voltar para sua realidade e descobrem que toda aquela loucura tinha sido provocada por uma toxina roxa expelida por Antero. Furioso, Rick começa a espancar o alien, enquanto Morty ficava muito confuso com a descoberta de ser apenas um personagem de uma série. Vendo o estado de seu neto, Rick explica que ele não deveria sucumbir à autoconsciência sem sentido, porque ela era só um efeito colateral das toxinas do alien. Mas enquanto o Rick falava, o alien consegue se soltar e ainda por cima tenta matar o Morty. No entanto, o Rick consegue tomar a arma dele e começa a dar vários tiros enquanto ele fugia apavorado. E mesmo ferido, o Antero consegue fugir por um portal, que o Rick diz ser um buraco na quarta parede que levava para a metacamada. Em inglês, meta pode ser interpretado como algo extremamente autoconsciente, ou seja, todos que estiverem nessa metacamada mencionada por Rick estariam conscientes de que são personagens de uma história e fazem parte de uma série animada. Rick então explica que como o Antero corrompeu a realidade deles, deveria ser exterminado a qualquer custo, e por isso ele pega o Morty e vai atrás do alien na metacamada, que era representado com uma paisagem muito bonita, cheia de caminhos, que provavelmente devem levar para diferentes pontos da história da série. Depois de uma rápida procura, eles acabam encontrando e encurralando o Otero, que em desespero começa a rezar pedindo a ajuda divina. E por incrível que pareça, as preces dele acabam sendo ouvidas e o próprio Jesus aparece para salvá-lo. E junto com ele também vem o Senhor da História,
que já tinha aparecido lá no 6º episódio da 4ª temporada, como um personagem fictício que comandava um trem de brinquedo vendido lá na cidadela dos Ricks. Como essa versão de Rick e Morty nunca tiveram contato direto com o Senhor da História, ele resolve contar para os dois um pouco da sua história. E explica como as versões de brinquedo deles o prenderam em um show bíblico para crianças, e como ele havia conseguido usar os poderes de Jesus para fugir e entrar na meta-realidade. Além disso, ele também revela que o Antero era apenas uma isca para atrair os dois até aquele lugar, e por isso Jesus arranca as asas do bicho, mostrando que ele era totalmente descartável, e em seguida começa a espancar brutalmente o Rick e Morty, chegando até mesmo a quebrar a espinha do Rick, fazendo uma clara referência à cena em que Bane faz o mesmo com o Batman. Depois de ser muito surrado, Morty diz que essa ideia não era nem um pouco original, porque South Park já tinha feito isso. E pra quem não sabe, Jesus é um personagem recorrente em South Park, e ele vive se envolvendo em muitas lutas e polêmicas por lá. Vendo o estado de seu neto, Rick até tenta entregar um dispositivo para ele fugir, mas o Senhor da História consegue pegar o aparelho com facilidade e depois foge para o mundo real, deixando Jesus para trás. Depois disso, Rick até tenta fazer uma aliança com Jesus, mas ele se recusa e decide continuar espancando os dois. Porém, Antero aparece e salva eles, usando suas toxinas para criar uma história falsa para Jesus, onde ele passava vários séculos lutando contra monstros, se tornava um empreendedor bilionário e depois morria de velhice. Isso acaba fazendo com que a força vital de Jesus fosse sugada e ele aparentemente acaba morrendo. E o Rick explica que esse era um dos efeitos colaterais das toxinas de Antero. Rick então arrasta Antero até a sede do Sexteto Autorreferencial, que era um grupo de seres com poderes que afetavam a estrutura narrativa da série. O sexteto era formado pela Miss Lid, que a única coisa interessante que ela fez foi dar um tapa em Rick, pelo Flashback, que conseguia voltar para qualquer momento da série, pela Connie, que era capaz de causar erros de continuidade, Protagonic, que conseguia transformar qualquer personagem em protagonista, e o Sr. Twist, que era capaz de provocar reviravoltas na história. No entanto, a maior reviravolta dessa história era que o sexteto não era formado por 6 membros, mas sim por 5, e eles sempre escolhiam uma pessoa aleatória para completar o grupo e causar um plot twist na história. Então, depois de serem obrigados a enfrentar o sexteto, Rick e Morty vão cumprir seu objetivo naquele lugar, que era libertar um prisioneiro que tinha o poder de continuidade retroativa, ou seja, ele podia mudar qualquer coisa que quisesse dentro da série. Morty então sugere que esse prisioneiro deveria se chamar Retro, e ele gosta tanto desse nome que usa seus poderes para mudar a realidade e fazer com que seu nome sempre tenha sido Retro. O plano de Rick era basicamente usar os poderes de Retro para fazer com que ele e Morty nunca tivessem ido para aquele lugar. Porém, Rick acaba discutindo com o prisioneiro e, por não confiar nele, acaba pegando aquele robozinho que tinha construído lá na primeira temporada para passar manteiga e diz que o novo propósito de vida dele era esperar ordens para puxar uma alavanca e soltar o prisioneiro, o que desaponta muito o robô. No entanto, os 5 membros do sexteto autorreferencial aparecem querendo uma revanche, e com pressa para sair daquele lugar, Rick acaba soltando o prisioneiro. No entanto, isso termina sendo um grande erro, porque Retro mata a Connie com uma xícara de café, retira todos os ossos do corpo do Sr. Twist, apaga todas as coisas que estavam fora da fortaleza e transforma todo o prédio em uma laranja gigante. Percebendo a grande merda que tinha feito, Rick e Morty começam a vagar sem rumo pelo gelo, que aparentemente foi tudo que sobrou daquele lugar. E aqui vale ressaltar que, mesmo sabendo que não adiantaria de muita coisa, Rick retira seu jaleco e cobre Morty com ele, em uma tentativa de deixar o garoto mais aquecido, mostrando assim o quanto ele se importa com seu neto. Por sorte, os dois acabam sendo salvos por um senhor chamado Joseph Campbell, que na vida real foi um escritor famoso e estudioso de mitologia e religião, que já faleceu. Ele então entrega um pouco de sopa para aquecer os dois, e isso deixa Rick muito confuso, porque o Retro tinha apagado tudo naquele lugar, então era meio que impossível alguém ter sobrevivido. Mas Joseph explica que ainda estava vivo porque nas mitologias sempre existe um velho carregando sopa. Mas essa explicação não convence muito Rick e Morty, mas acaba ficando por isso mesmo.
Os dois então acabam descobrindo que Joseph também tinha salvo o Antero, e Mori convence Rick a fazer as pazes com ele para que a criatura pudesse ajudá-los a voltar para casa. E depois de ser insultado por Joseph, Rick resolve escutar o conselho de seu neto, mas Antero se volta contra ele e quase o mata. Então, sem muita opção, Rick resolve construir um dispositivo para mandá-los de volta para casa. E para isso, ele obriga Mori a coletar alguns minérios e depois ainda explica que o dispositivo demoraria alguns anos para ficar pronto. Durante esse tempo, Joseph deixa os dois ficarem em sua casa, mas à noite ele sempre bebia, ficava violento e xingava os dois. Alguns anos depois, quando Rick e Mori estavam barbudos, o dispositivo finalmente fica pronto, mas Mori revela para seu avô que não podia voltar para casa porque estava grávido. Furioso e ignorando totalmente a lógica, Rick vai espancar Joseph achando que ele era o responsável por engravidar Mori, porque afinal de contas só existiam os três naquele lugar. Porém, acaba sendo revelado que essa loucura toda era obra do Antero Ormente. Ele nunca tentou matar o Rick, e na verdade apenas usou seus poderes para ajudá-lo a construir o aparelho mais rápido. Com isso, Rick e Mori atravessam um portal, passam novamente pela abertura sem tomar choque e conseguem voltar para casa normais, sem barbas ou bebês. Enquanto isso, o Senhor da História tinha ido atrás de seu criador, porque ele queria ter alguma motivação para viver. No entanto, ele acaba descobrindo que o seu criador era na verdade um cara falido que culpava os executivos pelo fracasso de sua linha de brinquedos. Mesmo vendo o estado patético de seu criador, o Senhor da História exige que ele lhe desse alguma motivação de vida. E o escritor, muito preguiçoso, diz que a motivação dele era querer encontrar uma motivação. Então, muito animado por finalmente ter um propósito, o Senhor da História constrói uma máquina para roubar a motivação de todos os seres do universo e ainda convence seu criador a ajudá-lo. No entanto, Rick e Mori aparecem em busca de vingança, e enquanto Rick enfrentava o Senhor da História, que estava extremamente poderoso devido à motivação roubada, Mori vai tentar convencer o criador a desligar a máquina. Porém, o garoto não queria usar a força para isso, e por sorte, ele acaba recebendo a ajuda do fantasma de Joseph Campbell, que ele ajuda a fazer um discurso que convence o escritor de que ele era um grande fracasso, e por isso o pobre homem acaba perdendo a motivação e desliga a máquina. Enquanto estava sendo fortalecido pela motivação roubada, o Senhor da História era extremamente poderoso e podia até curar suas feridas para poder continuar lutando contra Rick. Mas sem sua motivação, ele não era nenhuma ameaça e termina sendo derrotado com muita facilidade, enquanto implorava pateticamente por sua vida. O fantasma de Campbell então diz que o escritor deveria encerrar toda aquela confusão matando sua criação. E Rick aproveita a oportunidade para fazer uma propaganda de seu novo boneco, dizendo que o criador deveria usá-lo para terminar o serviço. E ainda por cima fala o endereço do site onde ele estava vendendo esse boneco. E como eu sou curioso, fui verificar se esse site realmente existe. E sim, ele é real, mas quando você clica para comprar o boneco, termina sendo redirecionado para o site da Adult Swim. E com isso, o Lorde da História tem uma morte vergonhosa sendo sufocado com um boneco vagabundo do Rick. Depois disso, Rick queima a máquina de coletar motivação e volta para casa com Mori. Mas não fica muito claro se a partir desse episódio o garoto continuará tendo consciência de que está dentro de uma série ou se os efeitos da toxina de Antero passarão e ele voltará a ser como antes. Lembrando também que se quiser o Rick pode apagar essas memórias do garoto se achar que é necessário. E na cena pós-crédito nós conhecemos outro personagem meta, o Homem Pós-Crédito, que ficava matando monstros, policiais, soldados e executivos, e tudo isso enquanto gritava seu nome, pós-crédito. E esse foi o review do 7º episódio da 6ª temporada de Rick and Morty. Deixe aí nos comentários o que você faria se descobrisse que é um personagem de uma série. Valeu e fui!